Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A partir de agora, nós estamos no ar com o seu podcast de saúde, o Repórter SUS, a parceria sonora entre a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz e o Brasil de Fato. Hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos falar sobre a situação dos hospitais federais. E a gente decidiu tratar desse assunto a partir de manifestações de leitores, leitoras e ouvintes aqui do nosso podcast, para entender melhor o que é que está acontecendo. O governo federal precisa dar uma solução para questões que essas estruturas de atendimento vivem. Algumas semanas atrás, o Ministério da Saúde divulgou que vai municipalizar o Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro. Por alguns meses a gestão vai ser compartilhada entre município e executivo federal, depois vai passar somente para a gestão da cidade. É uma solução para um problema antigo, mas é uma saída que não foi bem recebida por todo mundo, principalmente trabalhadores e trabalhadoras do hospital, conselhos da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, a gente vai tentar entender aqui hoje no Repórter SUS qual é a saída para os hospitais federais, especialmente do Rio de Janeiro, esses equipamentos históricos importantíssimos para a nossa população, e a gente vai tentar trazer alguns elementos para construir essa resposta, que com certeza não é fácil. Conosco, o professor Paulo Capel Narvai, professor da Universidade de São Paulo. Obrigada por estar aqui conosco, professor. Olá, Nara, eu que agradeço o convite, estou muito honrado aí com esse convite, espero contribuir nesse debate complexo, né, um processo bem complexo esse dos hospitais do Rio de Janeiro, hospitais do SUS do Rio de Janeiro, denominados hospitais federais do Rio de Janeiro. As palavras não são neutras nem ingênuas, conforme o Florestan Fernandes nos ensinou. Bom, a gente precisa explicar melhor essa história, principalmente para quem não está no Rio de Janeiro e não conhece essas estruturas. A cidade do Rio de Janeiro conta hoje com 6 hospitais federais, que são estruturas que, ao contrário da maior parte dos equipamentos do nosso Sistema Único de Saúde, elas não têm uma gestão local, no caso dos hospitais federais. Eles estão ligados diretamente ao Ministério da Saúde. Essas estruturas federais são destinadas normalmente para atendimentos de alta complexidade, recebem não só a população da cidade do Rio de Janeiro, atendem gente do resto do estado e até de outras regiões do país, mas, historicamente, os hospitais federais sofrem com problemas como desfinanciamento, falta de estrutura, falta de pessoal e outras questões. No governo passado, a gente ainda teve um movimento muito forte de ocupação de cargos por aliados militares da gestão bolsonarista, então a gente tem aí também um exemplo de como esses hospitais federais também estão sujeitos a interferências políticas por causa da própria estrutura. Então a gente vai entender por que essa existência desses hospitais é uma situação meio alheia ao que a gente quer para o nosso Sistema Único de Saúde e como é que a gente pode caminhar para resolver isso. Então, vamos lá, professor. A existência desses hospitais federais é, sim, uma situação incomum para o SUS. Na maioria das vezes, esses hospitais estão concentrados nas universidades federais, né? Mas a gente tem esse caso do Rio de Janeiro e temos também uma unidade em Porto Alegre, com uma gestão diretamente vinculada a Brasília. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que essa situação lá no Rio de Janeiro é tão diferente, estranha ao desenho que foi pensado para o nosso SUS. É uma situação anômala que vem sendo postergada, né, vem se mantendo, e decisões a respeito dessa anomalia vêm sendo postergadas há mais de 3 décadas. O SUS foi criado pelos constituintes, né, em 17 de maio de 1988, né, uma sessão histórica que criou o SUS, e depois, 2 anos depois, em 1990, são aprovadas as 2 leis, né, a Lei 8.080, que deveria ser uma única lei orgânica do SUS, regulamentando o SUS. O presidente, na época, o Fernando Collor, achou que podia sair vetando coisas a bel prazer, vetou coisas da parte de financiamento,
e vetou coisas da participação popular, né, que na Constituição aparece como participação da comunidade. A gente queria mesmo participação popular, mas não deu jogo, né? O Centrão, na época, não topou, mas topou a participação da comunidade e foi como ficou na nossa Constituição. Então, o que aconteceu, né, nesse processo, né? Com a unificação tanto dos serviços clássicos, né, da saúde pública, seja ligados diretamente ao Ministério da Saúde, aqueles programas verticais, nacionais, de controle da hanseníase, da tuberculose, etc., sejam os serviços das redes, das secretarias estaduais de saúde, porque até 88, vamos enfatizar isso, até 88 os municípios não existiam, né, como ente federativo autônomo, né, como são hoje e tal. Claro que existiam os municípios e eram entes federativos e tal, mas eles não tinham nenhum papel na saúde, por exemplo. Alguns grandes municípios mantinham pronto-socorros, alguma coisa assim, muito específica, né? Mas quem prestava serviços de saúde à população eram as secretarias estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, nos tais programas verticais nacionais, e o INAMPS, e a medicina previdenciária, que prestava assistência aos segurados e dependentes e ponto, e nada mais, né? Quem não era segurado da Previdência, quando era atendido em algum posto de assistência médica do INAMPS, era atendido como indigente, né? Com a criação do SUS, houve uma definição legal de que o sistema que se criava deveria ter um comando único em cada esfera de governo. Então, no município, tudo de saúde deveria estar sob comando de gestão administrativo, financeiro e tal, do município. Tudo de saúde no estado, comando de saúde do estado. E o comando nacional do SUS caberia ao Ministério da Saúde. Essa definição foi muito importante e é o que está na Constituição da República do Brasil, né? Então, com isso, o Ministério da Saúde, obviamente, deixou de ser gestor direto, provedor direto de serviços de saúde. Não tem sentido o Ministério da Saúde de Brasília ficar fazendo a gestão de uma unidade básica de saúde, de uma UPA e nem de um hospital. É injustificável isso, né? Então, na maioria das capitais brasileiras, com a criação do SUS, esses serviços foram integrados e passaram à gestão ou do município ou do estado. Você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, o município administra muitos hospitais do SUS e o estado administra outros tantos hospitais do SUS, mas não tem hospital federal em São Paulo. Aliás, não tem hospital federal nem em Brasília, nem no Distrito Federal tem hospital federal mais. Então, num artigo que escrevi ainda em março desse ano, o lead do artigo era esse, né? O principal problema dos hospitais federais no Rio de Janeiro é ainda serem hospitais federais no Rio de Janeiro. Não faz sentido, não tem nenhuma razão para isso. Agora, quando falo de hospitais, é preciso entender o seguinte, hospitais não são sempre iguais, né? Então, assim, eu dou sempre com alunos, sobretudo, né, exemplos assim, metafóricos, que são importantes para entender. Laranja é fruta, banana é fruta, abacate é fruta, tudo fruta. Mas, assim, laranja é laranja, banana é banana, abacate é abacate. Então, assim, quando a gente fala de hospitais, é preciso distinguir. A gente tem os hospitais gerais, os hospitais do SUS, que podem, inclusive, ser hospitais, assim, especializados, não tem problema nenhum, né? Hospitais de ensino, que são os hospitais ligados às universidades, todas as universidades, as católicas, as federais, as estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp no estado de São Paulo, a UERJ no Rio de Janeiro, tem hospitais de ensino ligados a essas universidades, né? E hospitais de pesquisa, então, que na verdade são institutos de pesquisa que acabam tendo leitos ali por interesse de pesquisa e tal, e são chamados de hospitais. Então, um dos argumentos, né, que tem sido postos nessa discussão é que por que não pode ter hospital federal no Rio de Janeiro se tem o hospital, não sei o quê, da Fiocruz, se tem o hospital de oncologia, o Instituto Nacional do Câncer e tal? Nenhum problema, são institutos de pesquisa. Institutos de pesquisa, eventualmente, podem ser federalizados. No SUS, a única exceção
a essa descentralização é a saúde indígena. A saúde indígena tem um subsistema especial de saúde indígena, né, que é coordenado pela CESAI, e aí sim o governo federal, mas isso é definido em lei e tudo, né? O governo federal, diretamente pelo Ministério da Saúde, é o gestor do subsistema de saúde indígena, que é um sistema do SUS, mas um subsistema específico. Essa é a única exceção. Então, muito sinteticamente, esse é o cenário, esse é o pano de fundo da crise, da chamada crise dos hospitais. Esses hospitais do Rio de Janeiro, os tais hospitais federais, eles, na verdade, são hospitais do SUS, são hospitais, eles não são, alguns até têm um componente de pesquisa e tal, e a situação de cada unidade, especificamente, precisa ser, claro, objeto de análise para ver qual é a melhor solução para esses hospitais, né? Mas, assim, a maioria deles são hospitais de atendimento da população do Rio de Janeiro, que são hospitais do SUS. Como em qualquer outra capital, devem estar sob comando administrativo, político, técnico do município do Rio de Janeiro. Não tem por que o município do Rio de Janeiro ser subtraído dessa competência que a Constituição dá a ele. Eu acho que é uma violência à autonomia do município do Rio de Janeiro como ente federativo autônomo, né? Vamos centrar um pouco mais nessa conversa, para que as pessoas possam entender definitivamente qual é a conexão de uma gestão mais apropriada de uma unidade de saúde e o Estado e o município. Porque muita gente pode estar nos ouvindo e falando, tá, mas e aí? Qual que é o problema de o Ministério da Saúde gerenciar um hospital no Rio de Janeiro? É por causa desse distanciamento? É porque a estrutura não está voltada para esse tipo de gerenciamento? Como é que a gente pode explicar a conexão entre os problemas que esses hospitais enfrentam e essa falta de certeza sobre o futuro dessas unidades? Quando o SUS foi criado, como eu mencionei, com essa perspectiva de descentralizar. A descentralização, o conceito de descentralização, no Brasil, ele é entendido como descentralização dentro da República, né? Dentro dos entes federativos. Então, quando a gente fala em descentralização aqui no Brasil, a gente está falando de descentralizar do poder federal, que é um poder sabidamente muito concentrado, né? O governo da União concentra a arrecadação tributária, nós temos muitos problemas, né, com o nosso federalismo, mas, de qualquer modo, quando a gente fala em descentralização aqui, esse é o sentido, né? Descentralizar para estados e descentralizar para municípios. No plano internacional, na área de administração pública, de gestão, o conceito de descentralização não é esse. Descentralizar é tirar do Estado. Descentralizar é quase que um sinônimo de privatizar, né? E aí a gente também teria uma série de problemas e dificuldades aí. Então, é importante fazer esse esclarecimento, porque um leitor estrangeiro, né, de algum texto nosso, ou um ouvinte, né, estrangeiro, ele tem dificuldade para entender do que a gente está falando. Então, quando a gente fala de descentralização no Brasil, a gente está falando de descentralização dentro da República pelos entes federativos, para desconcentrar poder, para descentralizar poder. Quando a gente, no período da reforma sanitária, discutia o sistema de saúde que a gente queria criar e tudo mais, a conversa era a seguinte: olha, não dá para, assim, porque qual era o problema? Os prefeitos viviam reclamando para os governadores, isso chegava no governo federal, que tinha lá um médico do INAMPS, tinha uma unidade do INAMPS que não atendia a população, e a população ia reclamar para o vereador levava para ele, porque é ali no nível local que essas coisas acontecem, né? E ele dizia, mas eu fico impotente, eu não posso fazer nada, porque tudo era em geral, era um médico do INAMPS, ou um médico de uma unidade de saúde por algum governo estadual, etc. Então, assim, havia uma dificuldade que era resumida no seguinte: no sistema de saúde, que é prestar serviços às pessoas, cuidar das pessoas, quanto mais próximo do nível local, né, das autoridades locais, as decisões forem tomadas, tanto melhor, né? Supunha-se que mais democráticas essas decisões também, né?
Aí está uma armadilha, né? É verdade que quanto mais próximos das pessoas, do nível local, as decisões forem tomadas, tanto melhor, assim, em princípio é isso mesmo. Mas não está escrito nas estrelas e não há nenhuma garantia de que serão decisões mais democráticas, né? Um colega meu da USP, o professor Paulo Elias, ele vivia alertando para isso, dizia, olha, calma com isso, porque ir para os municípios pode significar trombar com prefeitos e autoridades tão mais ditatoriais, né, do que eles estavam isso no pleno período da ditadura, lá nos anos 70, 80, né? Então, e a gente sempre teve essa preocupação mesmo, né? E a vida deu razão ao professor Paulo Elias, e a vida deu razão aos que alertavam para os riscos de, ao invés de democratizar a descentralização da saúde para os municípios, nos levar a dificuldades importantes, né? Como que a gente está vendo hoje. Muitos prefeitos simplesmente se recusam a ser gestores do SUS. Eles não querem ser gestores do SUS. Eles pegam os recursos do SUS e transferem para o setor privado, para alguma organização social de saúde, para alguma empresa privada. Alguns até empresa, não tem nem esse eufemismo de organização social de saúde. Então, isso é um problema porque o SUS hoje, ele, embora seja, enquanto sistema, um sistema estatal, ele é institucional, ele é um sistema do Estado brasileiro, a prestação dos serviços às pessoas, a execução das ações e serviços de saúde, em muitos municípios, é feita pelo município, é feita pela administração direta, tal como deve ser, como foi preconizado, como está no projeto original do SUS, né? Mas em muitos municípios isso foi terceirizado, né? Os municípios simplesmente entregam isso para o setor, para alguma empresa, alguma pessoa jurídica, né? Por uma propriedade particular. E aí tem um problema, porque é recurso público sendo gerido por empresas que são de propriedade de particulares e não de propriedade pública, né? Então, essa é uma dificuldade real, né? E aí agora, no caso do hospital lá do Andaraí, que é o primeiro federal do Rio de Janeiro que vai ser municipalizado, os trabalhadores e as trabalhadoras trazem preocupações e reclamações justamente sobre esse ponto que o senhor traz. Olha, o risco de terceirização da administração e dos serviços prestados nesse hospital é gigantesco. O governo federal não deveria estar fazendo isso dessa forma, deveria fazer de outra forma. O problema, professor Paulo, é que outra forma a gente alcançaria para resolver o problema dos hospitais federais. E eu faço essa pergunta para o senhor. Nós temos, de um lado, um problema a ser resolvido e trabalhadores e trabalhadoras fazendo uma espécie de alerta. Como é que a gente pode encarar isso? Já tem alguma fórmula, o senhor acha? Então, eu acho que há saídas, né? É possível fazer essa descentralização sem privatizar, sem terceirizar. Agora, tem que construir essas propostas, né? Eu reconheço legitimidade e me identifico com as preocupações dos trabalhadores, né? Eles têm razão nas preocupações que têm, né? E acho que o Ministério da Saúde errou nisso, na condução desse processo, no que diz respeito à participação das representações dos trabalhadores e tudo mais, né? Eu defendo a gestão participativa no SUS, e defendo, inclusive, a cogestão, né? Qualquer unidade de saúde do SUS, ela deve ser cogerida, tem que ter representação dos usuários, tem que ter representação dos trabalhadores da saúde daquela unidade e a representação do gestor, evidentemente, né? Então, nessa perspectiva é que eu digo que o Ministério da Saúde não conduziu de modo apropriado isso, porque, a meu juízo, né? Porque, embora não fosse obrigado legalmente a fazê-lo, a meu juízo deveria fazê-lo se de fato está empenhado em ter gestão participativa no SUS. Isso por um lado. Por outro lado, Nara, essa possibilidade de participação, ela também tem dois lados, né? A gente dialoga democraticamente propondo, né? Propondo coisas diferentes do que estão nos impondo, né? O que eu sinto é que há um certo vazio aí propositivo, as tais alternativas que você mencionou, elas não têm emergido, elas não têm surgido, porque está uma coisa federalizar, um fim-capé nisso, e as alternativas não surgem, né?
para fazer essa descentralização sob controle popular, com participação dos trabalhadores, pela via da administração pública e não privatizando, né? E aí, a dificuldade maior disso, Nara, a meu juízo, é a seguinte: tá bom, digamos que a ministra fala, tá bom, então vamos manter federalizados. Qual é a expectativa? A expectativa é que os 5.568 municípios brasileiros, mais o Distrito Federal, mais Fernando de Noronha, totalizando 5.570, né, cidades, queiram federalizar o seu SUS. Porque o que não falta é prefeito reclamando que não consegue dinheiro para pagar os trabalhadores do SUS, que alguém tem que cuidar disso, que eu não. Por que o governo federal não cuida? Os prefeitos querem isso, né? Se for o caso, mas aí se for o caso, né, teria que rever a Constituição da República Federativa do Brasil, refundar o SUS em outras bases, porque não dá para o SUS ficar sendo um SUS para 5.569 municípios brasileiros e o Rio de Janeiro numa situação específica, especial e tudo mais, né? No Rio de Janeiro, no caso do Andaraí, por exemplo, e dos outros hospitais, existe uma grande defesa de que a permanência em âmbito federal traz uma maior capacidade de recursos e que esses hospitais vão ficar ainda mais desmantelados do ponto de vista do dinheiro com esse processo de municipalização. Haveria alguma maneira de resolver a questão do financiamento desses hospitais, ou essa é uma problemática que não anda bem assim e tem outros caminhos para ser resolvida? Olha, Nara, pelo que eu li, a portaria que a ministra publicou, né, estou até com o número dela, 4.847, ela publicou no dia 5 de julho desse ano. A portaria fala, né, desse processo aí de gestão compartilhada entre o Ministério da Saúde e o governo da cidade do Rio de Janeiro, por até 90 dias, prorrogáveis e tudo mais, define, né, que os servidores federais seguirão à disposição da administração municipal, né, que é como foi essa transição em outras capitais lá nos anos 90. Do ponto de vista técnico, é perfeitamente administrável isso, sem prejudicar os trabalhadores, porque tem que fazer tudo isso respeitando direitos trabalhistas, não precarizando relações laborais, assegurando ambientes de trabalho adequados, recursos, equipamentos, não só em respeito aos trabalhadores, mas para que a população seja atendida como deve ser atendida, bem atendida e tal, né? E o Ministério da Saúde tem alegado que não há problema de financiamento. Os recursos que vinham sendo utilizados para financiar essas unidades hospitalares serão transferidos para o município do Rio de Janeiro e aplicados nesses hospitais, há esse compromisso. Agora, nós sabemos como funcionam os nossos municípios, né? Se o Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, não acompanhar essas transferências de recursos, isso é uma prerrogativa dos conselhos, os conselhos podem e devem fazer isso, né? Acompanhar, porque são contas específicas, né? Do Fundo Nacional de Saúde, que é dinheiro, o Fundo Nacional de Saúde transfere para o Fundo Municipal de Saúde do Rio de Janeiro os recursos necessários para a manutenção das unidades, e é um dinheiro carimbado, tem lá uma alíquota, aquele dinheiro é para aquela finalidade. Agora, o município pode transferir esses recursos, pode pegar esses recursos e colocar em outra coisa, né? E aí o controle social é importante, né? Muito decisivo, né? Não há, do ponto de vista institucional e administrativo, melhor e pior. O que eu digo assim, costumo dizer o seguinte: o que resolve questões políticas é a política, é a ação política. É ilusão achar que uma lei resolve nossos problemas políticos, e é uma ilusão achar que vai ter alguma modalidade de gestão, alguma técnica administrativa que vai prescindir da ação política. Isso não vai acontecer nunca. Não é a municipalização de um lado e a federalização de outro, é um problema muito mais complexo, né? Professor,
Eu queria finalizar com o senhor falando um pouquinho sobre a carreira única do SUS, porque a sensação que a gente dá, a gente que a Ju, a gente que está sempre cobrindo a área da saúde, é de que se a gente caminhasse para essa unificação de carreiras, a gente poderia resolver algumas inconsistências que a gente vê no caso, por exemplo, dos hospitais federais. O senhor acha que esse é um caminho que precisa ser percorrido logo pelo nosso Sistema Único de Saúde, professor? Eu acho que sim, e ele é um dos caminhos mais difíceis, Nara, porque hoje, olha, os trabalhadores não querem a terceirização, isso eu posso te assegurar. Então, quem quer a terceirização? Gestor incompetente ou preguiçoso, políticos, né, porque a terceirização permite fazer muitos negócios políticos, né, fazer uso eleitoral, né, desses contratos e tal, e empresários, né. Essas pessoas, elas ganham muito mantendo tudo como está. Então, assim, qual é a saída? A saída é uma carreira de Estado do SUS. E essa carreira, ela não é assim, cada município faz a sua carreirinha, tá? Não é carreiras no plural, né? Nós precisamos de uma carreira que seja uma carreira de Estado, abrangendo e envolvendo, portanto, todos os entes federativos, sob coordenação federal, que seja interfederativa, né, que todos os entes federativos contribuam para a sua viabilidade em termos nacionais e participem do cofinanciamento da carreira, né, que seja multiprofissional, né, que todos os trabalhadores do SUS devem ter lugar na carreira, né. Então, temos que ter quadros nessa carreira multiprofissional para a gente que está nas áreas de vigilância, de promoção, de administração, de educação permanente, não só para quem está na assistência, prestando cuidados, né? E ela precisa ser única, né? Porque a carreira SUS, ela precisa contemplar todos os trabalhadores do SUS em todo o país, ser única como é o SUS. As conferências nacionais de saúde, desde a 8ª, eu estava na 8ª, defendia uma carreira de Estado para o SUS. De lá para cá, na 9ª conferência foi defendido carreira de Estado do SUS, na 10ª foi defendido, na 11ª, na 12ª. Ano passado fizemos a 17ª conferência. Em todas, rigorosamente todas essas conferências nacionais de saúde, foram aprovadas propostas indicando ao Estado brasileiro que crie, que organize uma carreira de Estado do SUS. Agora, essa carreira SUS precisa ser coordenada e gerida pelo Ministério da Saúde, né, com base nas regiões de saúde. Nós temos no país perto de 600 regiões de saúde, né? Então, cada região de saúde poderia ter um órgão de coordenação e direção da carreira de Estado do SUS e fazer gestão compartilhada. Quem cuida do pessoal é o governo federal, por meio dessa carreira interfederativa, e quem cuida das instalações, dos equipamentos, né, é o município, né? É possível fazer isso. Quando o SUS foi criado, não era possível fazer. O Ministério da Saúde não sabia sequer quantos trabalhadores da saúde a gente tinha. Só que hoje, com a disseminação da saúde digital, dos computadores, etc., o que a gente não conseguia lá quando o SUS foi criado em 88, em 1 ou 2 anos, hoje, em meia hora, a gente consegue as informações que precisa. Eu achei muito interessante a nossa conversa, professor, porque a gente teve a oportunidade de trazer aqui uma temática fechada, que é a dos hospitais federais, mas por meio dessa temática falar sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Então, queria muito, professor, te agradecer por ter dedicado esse tempinho aqui ao nosso Repórter SUS, para que a gente pudesse discutir não só os hospitais federais, mas a natureza do nosso Sistema Único de Saúde, a coletividade por dentro desse Sistema Único de Saúde e o que é preciso fortalecer para que ele continue se aperfeiçoando. Obrigada mesmo, viu, professor? Foi uma excelente oportunidade. Eu que agradeço, Nara, agradeço a gentileza do seu convite, agradeço o privilégio desse diálogo, espero que tenha sido efetivamente útil aí para os que nos acompanham no podcast, e sigo à disposição de você, dos seus ouvintes. Quando for preciso, pode chamar que eu venho. A gente que agradece, obrigada demais.
O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Para saber mais, brasildefato.com.br e epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. A gente se escuta na semana que vem no nosso próximo episódio do Repórter SUS. Até lá!